Olá, bem-vindo! Aqui é Cícero Lima, Aqui é Gabriel Brant. da Rocket to Be. É isso aí, galera. E hoje o tema é um tema bem especial, um tema bem atual, que vem ao encontro do quê? De entender melhor o nosso consumidor, o nosso mercado, enfim, tudo e mais um pouco de como você pode usar a estratégia certa para atrair o cliente certo. E o Gabriel vai dar mais uma palhinha, vai dar uma introdução no assunto, e aí depois nós vamos debatendo aqui, como a gente já fez nos vídeos anteriores, certo? Bora lá, Gabriel! Exatamente. Vamos começar hoje falando um pouquinho mais sobre segmentação, né? Entender esse cliente, entender principalmente os comportamentos do nosso cliente, como a gente consegue atingir ele do jeito mais assertivo, né? Então, focar realmente em quem é o cliente através de uma segmentação bem realizada, né? Então, a gente Boa. começa a se perguntar todas as vezes por que a segmentação é importante, né? Às vezes a gente nos depara com clientes que querem anunciar ou querem fazer campanhas na internet para todo mundo, né? Só que isso não é o jeito mais inteligente de fazer uma campanha, né? Porque Até, até, a principal vantagem da segmentação na internet é a gente conseguir entender realmente quem que quer a nossa solução, né? e E por até, isso que ela é até muito um ponto, importante. até um ponto, né, Gabriel, que assim, a gente sabe que não é fácil definir um nicho, né, definir um foco, e é isso que falta muitas vezes, né? E eu acho que nós vamos falar isso durante o vídeo, que ter um foco no início não quer dizer que tu vai ter que manter esse foco o resto da tua vida, né? Eu acho que a gente vai falar muito da questão de testes, de experimentação, isso que é importante. Por que tu precisa ter um foco muito claro nesse início? Porque a tua verba, ela é finita, né? O dinheiro é um recurso escasso. Então, se tu tem uma verba para atingir um público X, foca naquele público X no início, para depois tu expandindo e fazendo novos nichos, né? Existe uma teoria do círculo concêntrico, né, Gabriel, que tu vai testando pequenininho, vai aumentando o teste, vai pegando áreas maiores, mas começa pequeno, começa reduzindo um pouco o teu alcance para validar bem a tua estratégia. Se tu vê que aquela estratégia não está dentro da tua meta, aí tu tem que rever teu conceito, rever tua estratégia e buscar novas ideias, novos insights para fazer novos testes. Mas enfim, segue o baile aí, Gabriel. Só queria dar esse ponto que teu foco é muito importante nessa hora de segmentar, né? Exatamente, né? Então, nas plataformas que a gente utiliza aí na internet para anunciar, a segmentação é a parte mais importante, né? É a parte que como diria já o pessoal do interior, é o que separa os touros dos terneiros, né? Então, é a parte que separa realmente quem faz o marketing do jeito certo e quem faz do jeito errado, né? E o principal desses fatores que influenciam essa segmentação é tu entender como é o comportamento dessas pessoas na internet, né? No início a gente acaba pensando em se é homem, se é mulher, mas na verdade o comportamento das pessoas na internet é o que rege essa segmentação e é muito importante você estar ligado nisso, né? Na maioria das vezes a gente acaba tentando começar uma segmentação do zero na internet, mas como já tem alguns dados do mundo físico, fica muito mais fácil, né? Exato. Até um ponto, né, Gabriel? Essa segmentação, assim, a gente começou já meio que na corrida aí, mas a segmentação, né, o que ela é? É definir certinho quem tu quer buscar na hora de fazer um anúncio online. Isso é uma diferença que a gente vê em relação a anúncios tradicionais como revista, jornal, televisão, rádios. É mais difícil tu conseguir segmentar isso. E hoje, com o meio digital, a gente fala muito em segmentação, buscar o público-alvo, saber quem é teu cliente ideal, justamente por isso, porque tu consegue mapear quem é teu cliente e segmentar. Por exemplo, tu consegue segmentar da idade dele, tu consegue segmentar alguns gostos, alguns comportamentos, como o Gabriel falou, né? Ah, que visita tal site, que curte tal página, que tem interesse em tal coisa. Então a gente consegue mapear isso e com isso as campanhas ficam mais assertivas. E uma coisa que eu falei antes, e quero reforçar agora, essa questão de ter um foco, né? Tenha um foco, busque uma orientação, mas não tenha medo de errar. Se tu tá aqui no mundo digital,
assim, ó, não existe bola de cristal para isso, não existe bola, não existe fórmula mágica. É testando, 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 nós mesmos aqui. Como é que a gente faz, né? Hoje, assim, a gente cria aí de 3 a 4 anúncios e com públicos diferentes e com criativos diferentes. Criativos, o que seria? São imagens diferentes. Então, por que acontece isso? Eu consigo testar públicos e consigo testar a imagem que mais converte. Depois, eu analisando, eu vejo o que deu mais certo, qual público deu mais certo, e assim eu consigo otimizar minhas campanhas. Então, no início, sim, você vai ter uma certa dificuldade porque você não conhece seu público. Mas com o passar do tempo, as suas campanhas tendem a ser otimizadas, né? Um ponto que eu esses dias, olha só que engraçado isso. Minha filhada de 2 anos estava ali no YouTube vendo ali os videozinhos dela, enfim, aprendendo a fazer massinha de modelar, enfim, era nessa linha aí. Eu não conheço muito bem, mas enfim. E cara, no meio do nada veio uma propaganda vendendo um carro. Tipo, não faz sentido. Se o perfil dela é uma criança que está olhando o canal infantil, por que eu vou anunciar um carro ali? Não faz muito sentido. Então, o que acontece? A segmentação não está bem apurada. Pode haver que foi um erro na hora lá, mas aí tu precisa o quê? Tá otimizando a segmentação para que o anúncio chegue para a pessoa certa. Mais ou menos isso, né, Gabriel? É, isso aí. E o grande desafio de uma boa segmentação é realmente entender as reais necessidades das pessoas, né? Como tu falou, deu esse exemplo aí, é nítido que a criança não tem uma necessidade de querer comprar um carro, né? Mas tu conseguir entender essas necessidades dos teus possíveis compradores, clientes, e aí anunciar conforme isso, vai te trazer resultados em pouquíssimo tempo, em curto e médio prazo, muito melhores, né? Muito maiores. E olha só, uma sacada agora que veio aqui. E eu falando com a minha comadre, né? Ela ensinou a filha dela a pular os anúncios agora. Né? Por quê? Porque na última vez ela viu um anúncio, acho que é Baby Shark, o nome da boneca, e a mãe teve que comprar a boneca porque ela viu o anúncio no YouTube. Então, se bem segmentado, pode trazer resultados, né? Isso que é muito bacana. Exatamente, né? Até tem alguns exemplos aí que a gente acaba vendo na internet. O próprio Google nos mostra aí alguns exemplos que é de publicidade para quem não tem filhos, né? Então, de moda infantil de publicidade. Possivelmente você não anunciaria para quem não tem filhos sobre moda infantil, né? Só que o Google nos mostrou aí alguns estudos que eles fizeram que mais de 39% das pessoas que têm intenção de comprar essas roupas infantis, em moda infantil, não têm filhos. Então, isso acaba que a gente tem que mudar um pouquinho o nosso jeito de pensar para entender o que está acontecendo com essa revolução digital, né? Outro exemplo também Uma quebra itens de de... paradigma, né? É uma quebra de paradigma isso daí, Isso né? aí. Outro exemplo são itens de decoração online, né? Normalmente a gente vai pensar itens de decoração, vai atrelar ao público mais feminino, né? Só que o Google também nos mostrou aí que a proporção de buscas e de intenção de compra é quase que a mesma entre homens e mulheres, né? Então imagina, tu tá anunciando só para mulher um item de decoração e tu podia estar atingindo aí o dobro do teu público se tu conseguisse anunciar, se tu anunciasse também para os homens, né? Então essas coisas que são bem interessantes de você ver dentro aí das campanhas online para atingir quem realmente vai comprar de vocês, quem tem o interesse. Cara, eu sei um pouquinho como funciona, mas eu acho que o pessoal do outro lado aí pode estar na dúvida. Como é que o Google faz esse rastreio? Como é que o Google sabe que são homens? Como é que o Google sabe que são mulheres? Que estão assistindo tal coisa? Como é que o Google... Explica um pouquinho para a galera. Eu acho que é legal isso, né? Entender com um pouquinho mais de profundidade como é que o Google faz essa segmentação. Para muitos é um mistério, para muitos é um bicho de 7 cabeças, né? Uma caixa preta. Eu acho que é legal. A gente já aprendeu muito, a gente já apanhou muito, já errou muito, né? E o errar é que nos dá a experiência de saber qual que é o caminho mais assertivo, né? E a gente está sempre aprendendo. Mas eu acho que é legal trazer esse ponto, esse olhar assim de como o Google consegue rastrear isso. Explica um pouquinho para a galera aí. Na verdade, o que acontece? O Google
conseguiu fazer um emaranhado de informações gigantesco da gente, né? Então, a partir do momento que a gente tem um Google Chrome no computador e faz alguma busca lá com o teu perfil conectado, ou no celular, quando você fornece lá no Android, até no iPhone também, quando você conecta lá, dentro dos aplicativos do Google, ele consegue mapear isso por meio da inteligência dele, então ele sabe quais são os teus gostos, se tu entrou... eu gosto de dar esse exemplo porque são coisas que comigo fazem bastante sentido, né? Eu estou me interessando nos últimos meses muito sobre café, né? Então eu fiz buscas de café, eu fiz como preparar café, como comprar o jeito mais fácil, quais são os melhores tipos, como, enfim, tudo relacionado a café, né? E isso lá dentro do Google virou uma chavezinha. Ó, esse cara aí tá com interesse em café, então vamos mostrar coisa de café para ele, que possivelmente ele vai comprar alguma coisa, né? Então o Google vai... Se o anunciante é um anunciante de café, ele vai direcionar um anúncio pelo Google e o Google vai segmentar as pessoas que estão buscando por café e provavelmente você vai receber esse anúncio, né? Exatamente, né? E aí as pessoas acham que as empresas estão seguindo muitas vezes elas. Exatamente. Mas não deixa de estar seguindo porque ela entendeu o teu perfil, né? Então ela vai se conectar com uma pessoa que tem maior chance de ter o perfil de cliente ideal para eles, né? Isso. E na verdade nas duas plataformas, né? Então no Facebook também, que é uma das maiores, lá tu também tem esse... tu é marcado, digamos assim, né? Tagueado, né? Com alguns interesses que você tem dentro das plataformas. E o Google, por ele ter o controle do Android, por ele ter a maior plataforma de buscas da internet, você acaba sendo mais fácil essa marcação, né? Então até tem algumas plataformas. E o Google é uma empresa de 20 anos, né? Então eles estão, assim, o Facebook é muito bom, mas o Google tem 20 anos, né? Metade da vida do Facebook tem 10 anos e o Google tem 20 anos. Então o que acontece? O Google tá muito na frente, tá muito avançado. Muita coisa que o Facebook errou no passado, o Google já errou há muitos anos atrás, né? Então o Google, ele tem e como é uma base gigantesca, o mundo todo tá dentro do Google, né? Tu tem uma dúvida, tu faz o quê? Tu vai no Google. Então ele tem um histórico muito maior, né? E consegue rastrear muito melhor, né? E outra coisa, né? Na medida que tu cria uma conta dentro do Google e usa essa conta muitas vezes, né? Ele vai entender, ó, esse cara aí botou lá a idade, então ele já vai saber qual que é a tua idade. Botou se é masculino ou feminino, ele já vai saber. Mas e se ele não tiver essa informação conforme os teus gostos, ele vai cruzar esses comportamentos e vai dizer, olha, esse cara aqui só pode ser homem, sabe? Ou só pode ser mulher. Mas tem grande percentual de chance de ser homem, né? Os algoritmos vão lá cruzar informações. Exatamente, né? Tem até uma plataforma aí que você pode, na verdade é um link, você pode colocar lá, entrar na sua conta, que vai aparecer lá o que o Google sabe sobre você, né? Então, quais são os gostos que ele sabe que você tem, quais são as coisas que você anda pesquisando e que tem interesse ou que tem afinidade, né? O Google faz essa distinção. Ou seja, né, se você está buscando por passagens aéreas com frequência, ele vai colocar lá um tagzinho. Pessoa com perfil de viagens. Se você está buscando lá material esportivo, pessoa com tendência esportiva. Então, né, ele cria essas tendências e quanto mais você procurar, maior vai ser a tendência, né? Mais ou menos por aí que funciona, né? Isso. E eu deixo até uma pergunta aí para os próximos tempos, né? O quanto quanto que o Google sabe sobre a gente vai influenciar as nossas próximas decisões sobre a vida, né? Isso até é uma reflexão aí que eu deixo para vocês que estão assistindo esse vídeo aí. Imagina daqui a 10 anos, se tu tem 20 anos já mapeado dentro do Google, o Google já vai saber quais são os teus interesses, necessidades, enfim, e o quanto isso eles podem te influenciar nas próximas decisões que você toma, né? Então Tem até um livro nessa linha aí, né?
que fala justamente disso, né? Que é uma pergunta nessa linha aí, no sentido de tu vai ficar bitolado a experimentar sempre as mesmas coisas porque tu vai estar sendo influenciado a receber os mesmos tipos de anúncios e como quebrar esse padrão, né? Então, o que tu falou é real, né? Cada vez o funil vai estreitando cada vez mais, tu vai recebendo sempre as mesmas mensagens e tu vai deixar de comprar outras coisas muitas vezes porque tu tá sempre seguindo o mesmo caminho. Então, existe esse paradoxo aí, né? Essa dúvida mesmo, o que vai acontecer, né? E a gente está aí para ver o que vai acontecer com isso tudo. Exatamente. Então, a gente falou um pouquinho sobre isso e tal. Eu só queria também deixar mais um exemplo aqui de segmentação, né? Que a campanha, uma marca bem famosa aí de inseticidas para casa, enfim, que você usa lá com aerosol, tinha uma campanha tradicional com dados demográficos e a outra começou a voltar focada em comportamentos, e esses inseticidas eram inseticidas para crianças, enfim, que não deixam cheiro, que protegem as crianças, enfim. E a segmentação tradicional deles era também o público que eles mais atingiam era um público feminino, né? E aí eles começaram a testar essa outra campanha focadas em comportamentos que eles esperavam dos clientes e o teste, né, que é essa parte importante, esse teste que eles fizeram, mostrou que também tinha muitos pais com interesse em inseticidas para crianças, né? Então, que era um público totalmente diferente do que eles já estavam acostumados, que eles não atingiam e que eles puderam aí também voltar esforços, né? Então, eu gosto de salientar essa cultura de testes, né? Então, isso é muito importante. E o Não, que tu acha disso? E detalhe assim, né? Se eles estavam focando, né, pegando esse exemplo da campanha, se eles estavam focando só em mulheres, mães, eles tinham um público, eles estavam tendo resultado. Só que ao mesmo tempo eles estavam deixando de buscar outros públicos porque não estavam testando, né? Ou seja, eles deixavam dinheiro na mesa por não estar testando isso. Então, é o que eu sempre digo, né? Nós temos uma cultura aqui de fazer esses 4 anúncios para públicos diferentes, com criativos diferentes. Tem empresas que fazem 9, 10, 15 anúncios diferentes para testar ainda mais, né? E com o tempo tu vai reduzindo isso e tu vai sabendo quais são os anúncios que convertem mais, quais são os anúncios que trazem mais clientes para tua empresa. E uma coisa, assim, quando a gente fala em anúncios, as pessoas confundem um pouco, né? Acho que é bom, é um assunto básico até eu diria, mas assim, existe uma grande diferença entre tu fazer relacionamento, né? Não é que tu tem que fazer anúncio sempre, né? Pensando em mídia social. Não é que tu tem que fazer anúncio sempre. A mídia social, ela tem um olhar muito social, ela já fala isso no nome, né? Então, existem sim postagens que fazer com o intuito de relacionar com as pessoas. O que nós estamos falando aqui é anúncios, quando está com o objetivo de fazer uma venda, ou gerar algum cadastro, algum orçamento, alguma cotação, gerar uma lista de leads, de potenciais clientes, aí isso é um pouquinho diferente, né? Então, tu tem que testar isso para ver qual desses vai trazer a conversão que tu está buscando, né? Então, só para deixar claro que tem 2 tipos, né, de quando tu fala em mídia social. Tem a publicação do dia a dia, do feed, que vai estar rodando ali, que vai ter interação das pessoas, e uma outra, né, que é mais voltada a relacionamento, mais amigável, e uma outra que tem muito a ver com conversões de venda, de cadastro, de orçamento, de cotação, de mensagem, de ligação, que é um pouco diferente. Então, esse tipo de conteúdo é um conteúdo que tem que chamar atenção, tem que ter uma mensagem clara, tem que ter um objetivo claro do cliente. Ele tem que entrar em contato contigo. Então, é muito importante na hora que tu for fazer esse anúncio, e o que nós falamos tudo aqui hoje tem a ver com isso, né? Que é a segmentação, segmentar para o público correto, né? Fazer o anúncio ter um melhor retorno sobre o teu investimento. Então, analisar o ROI, né? É importante isso. Se tu está investindo R$100, quantos cadastros está conseguindo para o teu negócio de possíveis clientes? 1, 2, 3, 10, 50? Se tu colocou R$100, teu objetivo era ter 10 leads, ou seja, tu já calculou que para ter uma oportunidade de negócio teria que gastar R$10 e esse custo está, por exemplo, está pagando R$50 para ter um cadastro, opa, tua campanha tem algum problema, tem que rever isso
e realinhar. Ou tu vai descobrir que realmente custa mais caro o teu lead. Então, isso é muito importante, né? E a segmentação, no meu ponto de vista, é assim, o start, assim, que tu vai começar a entender como otimizar tuas campanhas. Tô errado, Gabriel? É exatamente isso aí. E só para complementar também, né? As pessoas às vezes no, no mundo físico elas têm muita certeza sobre as coisas antes de fazer testes, né? Então eles calculam lá uma hipótese, que isso aqui é o que vai dar certo, aí investem R$ 10.000 em alguma coisa que acaba não tendo o resultado esperado, né? Então, por isso que essa cultura de testes, esses testes que se faz na mídia digital é muito interessante, é muito importante, né? Então é para tu realmente saber se aquilo vai dar certo, vai dar o resultado esperado e é um conceito até utilizado bastante, é o conceito de Lean Startup. Esse é um livro do Eric Rice, se eu não me engano, e ele fala também o conceito de Lean Startup está baseado em 3 termos, né? Que é constrói, mede e aprende, né? Então essas três palavras aí são essenciais para quem está fazendo, seja uma campanha online, seja uma campanha no mundo físico, ou até implementando alguma mudança dentro da empresa, né? Perfeito, perfeito. Show de bola. Cara, eu acho que E aqui na Rocket a gente aprendeu muito, né? A como reduzir custos nos orçamentos, enfim, na geração de oportunidades de negócio, entendendo com profundidade essa questão da segmentação, né? Para mim, foi uma divisão de águas, né? Entendendo certinho como segmentar, fazer os testes das segmentações, e isso deu uma oportunidade de conseguir atrair mais pessoas com anúncios mais assertivos. E às vezes, cara, é engraçado porque uma cor no anúncio pode mudar a conversão, uma palavra específica pode mudar a conversão, dependendo do nicho que tu tá, né? E o segmento que tu tá atuando. Então, é importante começar, eu acho assim, um ponto muito importante, tá? A gente não falou ainda, mas entender que fazer marketing digital, fazer marketing de atração, inbound marketing, enfim, como você queira chamar isso, você precisa entender que isso é um processo, né, Gabriel? Se tu fizer de qualquer maneira, sem uma estratégia, sem saber aonde tu quer chegar, é muito difícil tu conseguir ter o resultado, vamos dizer assim, um resultado real para o teu negócio. O que vai acontecer? Tu vai fazer um tempo, tu vai entender que não tem necessidade de fazer, porque não dá resultado, porque tu não sabe medir, tu não sabe qual é o teu objetivo, qual é a tua meta, e aí tu acaba desistindo. Só que o que acontece? Teu concorrente vai fazer certo, vai fazer de maneira estratégica e vai ter melhores resultados. Isso muitas vezes acontece. Eu tenho aqui o melhor material da cidade, mas eu tenho aqui os melhores atendentes, mas o meu vizinho ali, que é um vizinho menor, que não tem tanta estrutura, tem muito mais clientes que eu. Só que acontece, ele pensou de maneira estratégica, vendas e marketing. Eu tenho quase certeza disso, né? Ele pensou de maneira estratégica, vendas e marketing. E, geralmente você pensa muito mais no produto. E quando tu mudar essa forma de pensar, pensando com mais foco em marketing, em vendas, você vai entender que isso é um processo e ele precisa ter uma estratégia muito clara para trazer os resultados que tu quer. Então, o que nós falamos hoje aqui, segmentação, é um dos pilares, que é um dos pilares muito importantes para tu começar a fazer de maneira estratégica e ter mais assertividade nas tuas campanhas. É isso aí, né, Gabriel? Isso aí, isso aí. Acho que deu para entender um pouquinho, né? Passando lá sobre a parte de segmentação, entender que a segmentação não é só se é homem, se é mulher, tem muito mais coisa por trás disso, né? E também que a segmentação e que qualquer outra coisa que a gente faz aí dentro da empresa tem que ter feito um teste antes de começar a rodar, né? Na verdade, o primeiro teste que tu tem que fazer é na cabeça, né? Se sair, vai na tua cabeça faz sentido, já é o primeiro passo aí antes de tu colocar para rodar, né? E agora me veio aqui também mais o cara, não sei por onde começar. Meu, o Google é uma fonte de informação gigantesca, né? É uma plataforma que atende necessidade das pessoas. Então, se tu não sabe por onde começar, vai no Google e coloca a pergunta que o teu cliente estaria fazendo para ver o que tu acha, quais são as ideias que tu tem, quais são
quais são as necessidades que teu público tem. Se tu não sabe o que colocar no Google, pergunta pro teu cliente, né? Eu acho que é o básico, assim, a gente esquece de falar com o cliente muitas vezes, mas procura falar com o teu cliente e faz ali, pergunta ali 3, 4 perguntas, o que ele tem de dúvida, quais são as necessidades dele e começa a criar conteúdos nessa linha. E outro ponto importante, eu não sei quanto começar a investir quando eu quero falar em marketing, quero fazer anúncios. Cara, todos os nossos testes aqui, a gente começa de 5 a 10 reais até validar ele, né? Então, 5, 10 reais por dia até validar. Esse aqui se destacou, então eu vou aumentar o orçamento desse anúncio aqui. Então, tu não precisa ter medo ou receio, que tem que investir milhões. Cara, para grandes empresas faz muito sentido e eles vão investir milhões, com certeza, né? Porque eles querem aumentar a receita deles. E é por isso que tu vê grandes empresas anunciando cada vez mais. Mas se tu é uma pessoa pequena, né, um nicho pequeno, um segmento menor, tu não precisa investir, né? Deve ter empresas grandes, não precisa investir grande dinheiro. Com 5, 10 reais por dia, tu já consegue medir e vendo, né? Durante uma semana, tu vai ver qual dos anúncios vai se destacar mais, tanto no Facebook quanto no Google, né, Gabriel? Tu consegue identificar isso. E a partir dali que tu identificou, esse aqui foi o que se disparou, que deu mais resultado, então eu vou investir mais nesse aqui. Eu acho que por aí tu vai começar a ser mais assertivo também na tua estratégia, certo? E tem um compromisso, uma linha também, né? Entre aprender e ter melhores resultados. Então, quanto mais tempo tu tiver ali botando dinheiro, botando 5, botando 10 reais por dia para testar alguma coisa, mais tu vai aprender e mais tu vai ter resultados, né? Tem gente que fica aí... tu fica aí, tem gente que fica um mês investindo, não deu resultados, vou parar, nunca mais vou fazer isso. Então, para nós não faz Cara, imagina se o Messi ou o Cristiano Ronaldo jogasse um mês bola e parassem, né? Ninguém ia saber quem eles eram, né? Exatamente. Então, né? Consistência, né? E eu acho que intensidade, né? A energia de fazer as coisas, isso aí, cara, é indiferente se tá trazendo o resultado que tu imagina ou não, cara, o que eu posso melhorar? Tu tem que tirar um aprendizado, tem que ter uma mente de crescimento. Se não deu certo esse, beleza, vou ter que fazer outro. E é normal. Se tu é um empreendedor, cara, assim, o erro faz parte da nossa jornada. Nós não vamos acertar sempre. Se nós tivéssemos aqui bola de cristal, quem sabe? Mas não temos, né, cara? E o mercado está cada vez mais dinâmico, o cliente está cada vez mais dinâmico, o perfil do consumidor está mudando a todo instante, né? A todo instante surge uma nova geração aí que tem ideias completamente diferentes. Então, como é que tu quer ter uma bola de cristal? Isso aí funcionava muito bem, sei lá, nos anos 60, 70, 80, mas, cara, depois da abertura dos mercados, da globalização, não existe mais isso. Tu tem que testar, ficar testando, entendendo aonde tu tá dando mais resultado. E, de repente, o teste de hoje não vai fazer sentido nenhum daqui a um ano. Cara, aceita essa realidade, não tem o que tu inventar. E para de imaginar que Facebook, Google, eu tenho que colocar conteúdos ali só. Não, cara, são plataformas de marketing. Tu precisa usar isso a favor do teu negócio, certo? Eu acho que esse era meu recadinho aqui. Tem mais alguma coisa por aí? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se está vendo esse vídeo aqui, dá uma curtida aí ou manda um comentário pra gente. Se tiver qualquer dúvida, se não concordar, se concordar, responde aqui pra gente. Que isso é muito importante para a gente continuar fazendo mais conteúdos para vocês aí. Boa, boa. E semana que vem vamos falar mais sobre vendas, então, né? Lembrando que toda semana uma semana tráfego, uma semana vendas, para trazer, né? Tentar unir essa parte de vendas e marketing, que às vezes tem um abismo aí entre uma e outra, e é muito legal ter uma padronização entre os dois, as duas linhas trabalharem juntas para que a tua empresa cresça, né? Geralmente esse abismo entre marketing e vendas faz com que a empresa não decole. É isso que a gente quer resolver aqui com vocês. O Gabriel já falou, curte aí, segue, né? Marca o sininho e bora ter sucesso aí na sua venda e no seu marketing. Feito. Forte abraço para vocês. Abraço.